Fala, guerreiros, tranquilidade? Sou Bruno Cecília aqui, trazendo a aulinha aí de nivelamento para vocês. Assunto cinemática, beleza? Então esse assunto aí que eu vou comentar com vocês, então a gente vai pegar ali o famoso sol básico, beleza? Para dar embasamento para vocês nesse assunto, para que vocês tenham um aprofundamento aí ao longo do ano. Show de bola? Então essa parte cinemática é muito importante porque através dela você consegue entender toda aquela parte lá de dinâmica, de leis de Newton, trabalho, energia e por aí vai. Beleza? Então esses conceitos que a gente vê aqui são conceitos muito importantes. Show de bola? Então a gente vai falar aqui sobre diferencial, beleza? Velocidade escalar média, aceleração escalar média e o famoso movimento retilíneo uniforme. Show de bola? Vamos junto? Então é o seguinte, ó, o que a cinemática trabalha? Cine vem de movimento, mática de matemática, beleza? Então esse estudo, ele estuda o movimento através da matemática. Bola? Então não é propriamente dita física ainda. Show de bola? Então, aqui a gente vai usar muito a matemática para estudar esses movimentos. Então a gente aqui vai estudar os movimentos sem se preocupar com as causas dele. Beleza? As causas do movimento a gente entende depois lá em lei de Newton. Show de bola? Então vamos lá. Como a gente vai trabalhar os movimentos, muito importante a gente entender o seguinte: quando um corpo está em movimento, quando um corpo está em repouso. Beleza? Como é que a gente entende isso? A gente entende isso a partir de um referencial. Beleza? O que é o referencial? Referencial é um corpo, um ponto em relação ao qual a gente define se o corpo está em repouso ou em movimento. Beleza? Quer ver só? Eu tenho essas duas bolinhas aqui, a vermelha e a azul. Bola? Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você responda aí para mim. Beleza? No momento que eu estiver perguntando para você, só pode responder sim ou não. Beleza? Então, por exemplo, agora, a bolinha vermelha está em movimento em relação ao azul? Quem respondeu sim, show de bola. Segunda perguntinha. A bolinha azul está em movimento em relação à vermelha? Quem respondeu sim, show de bola. Agora, ó, se liga na pergunta. A bolinha vermelha, ela está em movimento em relação ao azul? Sim ou não? Não, né? Por que não? Porque elas estão andando juntas, né? Com a mesma velocidade. Então, uma em relação à outra é como se elas estivessem em repouso. Beleza? E olha essa perguntinha agora, ó. A bolinha vermelha está em movimento em relação ao azul? Sim ou não? A vermelha está em movimento em relação ao azul? Quem respondeu sim, gabaritou, guerreiro. Por que a bolinha vermelha está em movimento em relação ao azul? Porque o nosso movimento ele é sempre recíproco, beleza? Então, se a bolinha azul ela está em movimento em relação à vermelha, a vermelha também vai estar em movimento em relação à bolinha azul, beleza? Porque quando eu afasto o azul da vermelha, a vermelha está mais longe da azul. E quando eu aproximo a azul da vermelha, a vermelha está mais próxima da azul. Então você percebe que o movimento ele é recíproco, beleza? Quem respondeu que a bolinha vermelha está em repouso é porque utilizou um outro referencial. Por exemplo, aqui, ó. Vou desenhar aqui você, ó. Você está aí sentadinho na sua cadeira, beleza? Ah, importante, ó, não se preocupem em anotar esses quadros ou tirar print deles, porque eu vou mandar isso em PDF para você, bonitinho. Beleza? Então, só quero que você preste atenção. Show de bola? E fique atento aí às possíveis dúvidas para você perguntar depois. Show de bola? Então, aqui, ó, que tá você aí na sua cadeirinha? Tranquilo? Quando eu perguntei aqui, ó, se a vermelha estava em movimento em relação ao azul,
e você respondeu que ele estava em repouso, é porque você utilizou um outro referencial, ó, que é você. Em relação a você, a vermelha está em repouso. Mas em relação ao azul, ela está em movimento, porque o azul está em movimento em relação a ela, logo o vermelho vai estar em movimento em relação ao azul. Show de bola? Entendida aí a questão do referencial, guerreiro? Então isso vai ser muito importante no nosso estudo aí de cinemática, beleza? A trajetória também depende do referencial, beleza? Então tudo vai depender aí do nosso referencial, tranquilo? Falando em movimento, vamos falar aqui sobre a velocidade escalar média, beleza? O que seria essa velocidade escalar média? Primeira coisa, guerreirão, velocidade escalar. Por que a gente utiliza esse termo nos livros, nas apostilas que vocês veem aí? Escalar porque aqui a gente vai trabalhar em apenas uma direção, beleza? Trabalhando em apenas uma direção, a gente pode considerar a velocidade como sendo escalar. Mas, na verdade, velocidade é uma grandeza vetorial, beleza? O que é uma grandeza vetorial? Aquela que tem módulo, direção e sentido, beleza? Como que a gente trabalha sempre em movimentos retilíneos, a gente dá uma forçação de barra aí para que a velocidade seja escalar, porque a gente está trabalhando em apenas uma direção. Mas fique ciente que é uma grandeza vetorial, beleza? Por que média? Média porque ela é uma média. O que é uma média? Você pega, por exemplo, a média de idades de um grupo, você pega que a média de idade ali seja, por exemplo, de, sei lá, 18 anos, significa que todo mundo naquele grupo tem 18 anos? Não, né? Tem gente que pode ter mais, tem gente que pode ter o quê? Menos, mas a média deu 18. Então você percebe que a média ela é um valor exato. Então quando você passa por uma estrada e vê lá a velocidade média de 90 km por hora, aquele valor, o valor exato da velocidade? Não, é uma média, né? Tem gente que pode passar por mais, tem gente que pode passar por, o carro pode passar com menos de 90 km por hora. Ele pode até parar ali na estrada, né? Se ele parou, a velocidade dele é zero. Mas a média que está lá na plaquinha é quanto? 90 km por hora. Beleza? Então a velocidade média nada mais é do que uma média da velocidade. Como é que a gente vai calcular essa média? Vai ser a distância total percorrida pelo tempo total que ele gasta. Beleza? A distância no sistema internacional é em metro e o tempo em segundo. Então a unidade dessa velocidade média vai ser metro por segundo. Beleza? Como é que a gente vai fazer aqui a conversão? Como eu falei para vocês, existe lá o quilômetro por hora que você vê lá na plaquinha. É uma unidade do sistema internacional? Não, mas é uma unidade para velocidade. Como é que eu faço para converter de quilômetro por hora para metro por segundo? Então, olha aqui comigo. 1 quilômetro tem quantos metros? O prefixo quilo na física sempre significa 1000, beleza? Então, 1 quilômetro, 1000 metros. Show de bola? Hora. 1 hora a gente tem quantos segundos? 1 hora a gente tem 60 minutos, não é isso? Cada minuto tem 60 segundos. Eu te multiplicar 60 por 60 vai dar 3.600. Show de bola? Então, em 1 hora, nós temos 3.600 segundos. Vou simplificar por 1000 em cima e embaixo. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3,6. Então, aqui está a conversão. Para converter de quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos dividir aquele valor por 3,6. Beleza? Para converter de metro por segundo para quilômetro por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Ciente? Safo? Importante, guerreirão. Diferença entre distância percorrida e o deslocamento. Como é que vai funcionar aqui? Ó? A distância percorrida vai ser tudo o que o cara vai andar. Beleza? E o deslocamento a gente vai considerar como sendo a diferença entre a posição final e a posição inicial dele. Então, peguei um exemplo aqui, ó, onde eu tenho aqui a posição A, B e C, onde a posição A está no quilômetro 3, a posição B está no quilômetro 6 e a posição C está no quilômetro 9. Eu quero saber a distância percorrida e o deslocamento, beleza? Então, ele vai fazer esse seguinte caminho, ó, ele vai do A até o C e do C ele vai caminhar até o B, beleza? Então, de A para C, ele andou do quilômetro 3 até o quilômetro 9, ele andou 6 quilômetros.
Isso? Do quilômetro 9 até o quilômetro 6, ele andou mais 3 quilômetros. No total, ele andou quanto? 9. Beleza? E o deslocamento? É a posição final menos a posição inicial. Qual é a posição final dele? Onde ele parou? Parou aqui na posição B, não é isso? E onde que ele saiu? Ele saiu da posição A. Beleza? Então aqui é a posição final, que é 6, menos a posição inicial, que é 3. 6 menos 3, quanto é que vai dar isso aqui? 3 km. Beleza? Então você percebe aí que são coisas diferentes. Beleza? Pode dar o mesmo valor? Em algumas vezes pode dar o mesmo valor. Mas você só tem que saber ali que são conceitos diferentes. Se ele perguntar a distância percorrida, vai ser tudo que o cara dá. E o deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Safo? Vamos ver aqui algumas questões aqui rapidinho. A gente botar em prática, que é o mais importante. O que ele fala aqui? Ó. Isso aqui são duas questões da EAR, tá? Como é aqui é nivelamento, só o básico, né? Vamos fazer essas duas questõezinhas aí só para a gente colocar em prática aquilo que a gente viu ali. Ó. A primeira ele fala assim, ó, corredores olímpicos da prova de 100 metros a completo em menos de 10 segundos. Já o Usain Bolt venceu essa prova em 9,5 segundos. O módulo da velocidade média de um atleta que percorre os 100 metros em 10 segundos é igual a... Então, ele quer saber a velocidade média, só que ele quer saber isso em km por hora, né? Então, vamos lá. Velocidade média é a distância sobre o tempo, não é isso? Qual foi a distância? A distância foi de 100 metros, não é isso? Um tempo de 10 segundos. Então, vamos lá. 100 sobre 10, não é isso? 100 sobre 10. Simplifica aqui, ó. 0 com 0. Tchai, tchai. Velocidade média vai dar 10 metros por segundo. Porque aqui você usou a distância em metro, o tempo em segundo. Só que ele quer em quilômetro por hora. Aí tu pega esse valor e multiplica por 3,6. 10 vezes 3,6 vai dar o 36 km por hora. Show de bola? Tranquilidade? Na segunda questão, é uma questão de travessia de percursos divididos. Olha o que ele fala aqui pra gente. Durante uma Olimpíada, um velocista corre um quarto de um percurso retilíneo com velocidade escalar média v e o restante do percurso com velocidade escalar média 2v. No percurso total, a velocidade escalar média do atleta é d. Então vamos lá. Ele vai andar um quarto do percurso, isso, com a velocidade média v, e o restante é o que falta para completar, né? Completa é 1. Então tem que o que restar aqui, ó, um quarto é 3 quartos. Beleza? Com a velocidade média 2v. Ele quer saber a velocidade média no percurso total. Bola? Vai continuar a mesma coisa. Velocidade média vai ser a distância total sobre o tempo total que ele gasta. Beleza? A distância eu vou somar aqui, ó. 1 quarto mais 3 quartos. Quando eu somo 1 quarto mais 3 quartos, aqui vai ficar 4 sobre 4, né? É o nosso famoso 1. Essa é a distância total que ele percorre. Só que o tempo, aí que tá, ó. Tempo você vai ter que calcular o tempo que ele gastou em cada percurso. Como é que eu faço para calcular o tempo que ele calculou em cada percurso? Ele gastou em cada percurso. Como a velocidade média é a distância sobre o tempo a gente pode fazer como sendo a distância sobre a velocidade média. Então aqui, ó, tempo total já, ó, a distância que ele percorreu no primeiro foi de 1 quarto. Não é isso? V dividido pela velocidade, que é v, né? Então vai ficar 1 quarto de v. No segundo ali, ó, a velocidade média foi 2v, só que a distância foi 3 quartos. Vai ficar 3 quartos vezes 2v. Isso? Então aqui, ó,
4 vezes 2, isso aqui vai dar 8V, né? Bola? Então vamos lá, vamos resolver isso aí, né? Aqui, se o denominador fosse 8V nos dois, a gente só somaria em cima, né? Então vamos fazer aparecer aqui um 8V, ó. Multiplica aqui por 2, não é isso? 4 vezes 2, 8V. Mas se eu multiplicar embaixo, tem que multiplicar em cima, né? Senão dá Blade na nossa conta. Show de bola? Então vai ficar 8V embaixo, em cima tu soma. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Show de bola? Então aqui o nosso tempo total, ó, 5 sobre 8V. Beleza? Aí tu vai calcular aquela velocidade média ali, ó. Aí tem que inverter, né? Inverte aqui, ó. 1 sobre 5 sobre 8V. Vai inverter, ele vai ficar 8V sobre 5. Isso? Quanto que é 8V sobre 5? É 1,6V. Beleza? Gabarito aqui, letra C. Show de bola? Entendido, senhores, o que é a velocidade média? Assim como a velocidade média, a gente também vai ter uma aceleração escalar média. O que é essa aceleração escalar média? Essa aceleração escalar média, ela vai medir a taxa de variação da velocidade. Beleza? Ela mede o quanto que a velocidade varia em um dado intervalo de tempo. Como a velocidade é em metros por segundo e o tempo é em segundo, a gente divide metro por segundo, a gente vai ter que a unidade aqui, ó, no sistema internacional, no SI, vai ser metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Vamos aplicar aqui? Só o básico. Olha o que ele fala pra gente aqui, ó. Trens maglev tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere um trem partindo do repouso, movendo-se sobre um trilho retilíneo uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir a velocidade de 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metro por segundo ao quadrado. Então, ele quer saber a aceleração. O que é a variação da velocidade? ΔV, né? ΔV sobre ΔT. O que é a variação da velocidade? A velocidade final menos a velocidade inicial. O ΔT é o intervalo de tempo. Beleza? Como ele partiu do repouso, essa velocidade inicial é zero. Tranquilo? A velocidade final está aqui, ó, 540 km por hora. Nós vamos converter esse cara para metro por segundo. Vamos dividir por 3,6, não é isso? Para tirar essa vírgula aqui de baixo, você multiplica aqui por 10, ó, em cima e embaixo. Vai ficar 5.400 por 36. 5.400 por 36. Isso aqui vai dar para a gente 150 metros por segundo. Beleza? Aqui, ó, 150. E o tempo? O tempo está em minutos, né? 2,5 minutos. Vamos converter para segundo. Cada minuto tem 60 segundos, né? Então, quanto é que vai dar essa brincadeira aqui? 2,5 vezes 60 é a mesma coisa que 25 vezes 6, né? Também vai dar 150 segundos. 150 por 150, calma. Isso aqui vai dar quanto? 1 metro por segundo ao quadrado, né? Essa é a nossa aceleração aí. Gabarito letra B. Show de bola? Então falamos ali sobre a velocidade média e a aceleração média. Vamos terminar falando aqui sobre o movimento retilíneo uniforme, galera. Que movimento é esse? Retilíneo porque o cara vai ter que andar em linha reta, beleza? Ele não vai poder fazer curva. Sempre em uma
direção apenas. Uniforme, porque o módulo da velocidade vai ser sempre constante. Porque o módulo, lembra? Velocidade é grandeza vetorial, não é isso? Então, falou em movimento uniforme, tem que lembrar que o módulo da velocidade vai ser sempre constante. Como o módulo da velocidade é constante, não vai variar a velocidade. É isso? Logo, a aceleração vai ser quanto? Nula, zero, né? Quando a variação da velocidade vai dar zero, porque a velocidade é constante, logo a nossa aceleração vai ser zero. Show de bola? E o mais importante aqui também é que ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Beleza? Então, essa velocidade que a gente vai calcular aqui, que é o que a gente chama de velocidade instantânea. O que significa isso? É para um intervalo de tempo muito pequeno. Show de bola? Então, essa velocidade a gente vai calcular como sendo o deslocamento sobre o tempo. Tranquilo? Velocidade é a mesma unidade aí que é metro por segundo. Além dessa equaçãozinha, a gente vai ter aqui uma função horária da posição. Beleza? Que função é essa? Essa função horária da posição, ela vai descrever como é que varia a posição final em função do tempo. Beleza? Porque a velocidade e a posição inicial aí vão ser constantes. Beleza? O que vai variar aqui é o tempo e a posição final. Tranquilo? Como é que vai funcionar ali? Ó? Você está vendo que a velocidade está assumindo um valor positivo e ela está assumindo um valor negativo. Esse valor positivo e negativo ele vai servir para definir o nosso sentido. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, se eu defino a minha trajetória positiva da esquerda para a direita, se o móvel se movimentar no sentido da trajetória, a velocidade dele vai ser positiva, beleza? E a gente vai chamar isso de movimento progressivo. Show de bola? Agora, se ele se movimentar no sentido contrário à trajetória, em vez de ele ir para a direita, ele for para a esquerda, opa, aqui. Se em vez de ele ir para a direita, ele for para a esquerda, o que vai acontecer? Ele vai ter uma velocidade que a gente vai chamar de negativa. Essa velocidade negativa também vai ter um nome. Velocidade negativa é quando ele está no sentido contrário àquele que a gente definiu como sendo positivo. A gente vai chamar isso de movimento retrógrado. Beleza? Então, no sentido da trajetória positivo, contra a trajetória negativo. Beleza? E vamos ver aqui os gráficos. Ó. O gráfico da velocidade pelo tempo e o gráfico da posição pelo tempo. Como é que vão ficar esses gráficos? Ó? O gráfico da velocidade pelo tempo, galera, a velocidade no movimento uniforme, ela é sempre constante, não é isso? Então, o que significa isso? Para qualquer intervalo de tempo, o móvel vai ter que ter a mesma velocidade, não vai poder mudar. Show de bola? Então, como é que a gente representa isso graficamente? O gráfico aqui ele vai ter dois eixos, ó. Um eixo X, um eixo Y. O eixo X aqui vai ser o eixo do tempo, o eixo Y vai ser o eixo da velocidade, aqui é a nossa origem. Como o tempo ele não varia com o tempo, então a gente vai desenhar assim, ó, uma reta constante paralela ao tempo. Para qualquer tempo, ele vai ter a mesma velocidade. No caso aqui, ó, eu fiz um gráfico da velocidade positiva, né? Porque está acima do zero. Beleza? movimento progressivo. Se fosse uma velocidade negativa, vai ser um gráfico abaixo do tempo. Beleza? Tem uma propriedade aqui, ó. Você vai ver que aqui vai formar uma área. Isso. Essa área, movimento
uniforme, ou movimento uniformemente variado, qualquer gráfico de velocidade pelo tempo, essa área ela vai ter que ser igual, numericamente igual ao deslocamento. Beleza? O gráfico da posição pelo tempo, vamos lá. A gente vai pegar ali como base, gráfico da posição pelo tempo, a nossa função horária da posição ali, ó. Naquela função horária da posição, o que a gente percebe nela? É uma função, né? Função vem da matemática, função constante, função de primeiro grau, função de segundo grau. Ali o que a gente tem? O tempo, ele está variando com o tempo, não é isso? Variando de que forma? A posição ali está variando com o tempo de que forma? O tempo ele está elevado a 1, não é isso? Não tem nada ali nele, então aquilo ali é 1, correto? Se está elevado a 1, aquilo ali é uma função de primeiro grau. Toda função de primeiro grau, obrigatoriamente, ela tem que ser uma reta crescente ou decrescente. Nesse caso aqui da física, vai depender do sinal daquela velocidade ali, ó. Se a velocidade for positiva ou se a velocidade for negativa, beleza? Se a velocidade for positiva, nós vamos ter aqui uma reta crescente. Se a velocidade for negativa, nós vamos ter aqui uma reta decrescente. Show de bola? Então aqui, ó, onde ele corta o eixo da posição, vai ser a nossa posição inicial. Então, velocidade positiva e aqui velocidade negativa. Tranquilinho? Essa posição inicial, ó, ela também pode ser zero. Se eu começar aqui a partir da origem, ó, o gráfico teria que começar aqui. Beleza? Essa posição inicial também pode ser negativa, se ele começa abaixo da origem. Beleza? Atrás do ponto a gente definiu como sendo origem. Então, a posição inicial pode ser positiva, negativa ou zero. Beleza? E preste atenção, você vai fazer uma prova objetiva. Reta crescente, gráfico de posição pelo tempo, obrigatoriamente a velocidade é positiva. Reta decrescente, no eixo de posição pelo tempo, a velocidade obrigatoriamente tem que ser negativa. Show de bola? Tranquilidade? Vamos aplicar aqui, ó, duas questões da SpaceX. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com uma velocidade escalar de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa dele a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é... Então vamos lá. Quando a gente fala em travessia, é importante a gente perceber o seguinte. Então vou desenhar aqui a estrada ali, né? De ferro. Aqui está o trem. O trem ficou zoado, né? Aqui está o nosso trem. Vou falar o seguinte, ó. Falar que essa distância aqui, ó, seja o comprimento do túnel. Beleza? E aqui, logicamente, a gente tem o comprimento do trem, né? Quando é que termina essa travessia? Essa travessia vai terminar quando esse pontinho inicial aqui, ó, ele passar justamente nessa posição, ó. Então, ó, o trem ele vai se movimentar. Isso, vai entrar lá no túnel. E quando a parte final dele tiver alinhada ali, ó,
com o final do túnel, é que vai terminar a nossa travessia. Então, ó, se a gente pegar ali daquele ponto inicial até esse ponto final, a distância que aquele pontinho percorreu é o comprimento do trem mais o comprimento do túnel. De bola? Então, nessas questões de travessia, o nosso deslocamento ali, ó, vai ser o comprimento do trem mais o comprimento do túnel. Beleza? Você vai pegar o comprimento que ele quer, o corpo que ele vai atravessar, né? Seja ali um túnel, um outro ônibus, um outro carro, sei lá, por exemplo, um outro trem, mais o comprimento do próprio corpo. De bola? Então a nossa velocidade ali, ó, vai ser o comprimento do trem mais o comprimento do túnel dividido pelo tempo. Esse tempo é o tempo de travessia ali que ele leva, que é de 50 segundos. Então aqui, ó, 16 igual comprimento do túnel é o que ele quer saber. Comprimento do trem vale 150 metros. Comprimento do túnel, o que ele quer saber, é aqui sobre 50 segundos. É o nosso tempo. Beleza? Vou passar ali multiplicando. 16 vezes 50. É isso? Passa aqui, ó. 16 vezes 50. Isso vai dar pra gente quanto? 800, correto? Fere. Agora passo 150 ali para o outro lado. Quanto que vai ser o comprimento do seu túnel? Comprimento do túnel. 800 menos 150. 650 metros. Gabarito letra B. De bola? E para a gente fechar aqui, ó, uma outra questãozinha da SpaceX. Também naval também gosta. Beleza? Vamos lá, ó. Considera um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante de 10 segundos em metros é. Então, ele quer saber a posição final por um tempo de 10 segundos. Beleza? O que a gente tira do gráfico? Do gráfico a gente tira ali, ó, a posição inicial, que é 3. Beleza? A posição final por um tempo de 3 segundos é 12. Beleza? Então aqui, ó, 12. E aqui 3 por um tempo de 3 segundos. Quer saber a posição final por um tempo de 10 segundos. Beleza? Vamos calcular a velocidade? Δs sobre ΔT, não é isso? Velocidade é constante, correto? Movimento uniforme, reta crescente, ó. Reta crescente, velocidade tem que ser positiva. Aqui, ó, ΔS, posição final menos inicial, não é isso? 12 menos 3, que vai dar quanto? Vai dar 9. Sobre o tempo, que é 3. 9 por 3, quanto é que vai dar isso? 3, né? Essa velocidade vai mudar? Não, é constante, é um movimento uniforme. Então, essa velocidade não muda. Então, vamos lá, ó. Posição final, S é igual a S0, mais, não é isso? VT. Correto? Mais porque a reta é crescente, a gente achou a velocidade ali. Então, a posição final, ele quer saber por um tempo de 10 segundos. Posição inicial vai mudar? Não, porque é constante, é 3. A velocidade a gente achou que é 3 também. E o tempo? O tempo é 10. Show de bola? 10 vezes 3, 30. Mais 3, quanto é que vai dar isso aqui? 33 metros. Gabarito, letra C, né? Show de bola? Entendido, senhores?
Então espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí nesse nivelamento aí. Procurei manter só o básico para você pegar a base e depois aprofundar isso aí ao longo do ano ou numa próxima aula que a gente vê aí de aprofundamento. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto sempre, senhores. Valeu e até a próxima.